Bom dia a todos, bem-vindos à SAI. Esse aqui é o nosso terceiro workshop do estudo Brasil 2040. Eu vou ter que fazer a um custo dos colegas que já participaram das etapas anteriores e que são das instituições que estão preparando os componentes do estudo, vão me permitir dar como nós temos novas pessoas e que eu vou explicar até o porquê e o objetivo, a gente fazer um micro retrospecto, tá? Só justificar o estudo para, pelo menos isso, ter certeza que está todo mundo no mesmo comprimento de onda. A verdade é assim, a questão climática, não precisa falar aqui para esse público, é uma questão absolutamente estratégica para o desenvolvimento do Brasil, mas talvez, não sei relativizar, mas a questão da adaptação, como ela é absolutamente ligada, ou ela quer dizer o próprio desenvolvimento, então a gente aqui na SAI tem essa preocupação de estar olhando para a questão de adaptação e não estamos olhando para a parte de mitigação especificamente, quer dizer, energia, emissões, isso não é a nossa praia. O estudo é basicamente voltado para questões de adaptação. O que o estudo contempla? Vou só mencionar os setores que estão envolvidos, são os setores provavelmente mais impactados, que são inicialmente recursos hídricos e derivados dele e das mudanças de temperatura e do regime climático, o setor energético, a agricultura, evidentemente, saúde humana e a parte das infraestruturas, que nós dividimos aqui em 3 grupos, que são infraestrutura de transporte, infraestrutura costeira e infraestruturas urbanas. Então, esses são, assim, talvez os principais setores a serem impactados pelas mudanças do clima. E para cada um desses setores, além, evidentemente, dos cenários climáticos, nós contratamos instituições específicas para elaborar cada um desses componentes. Então, o estudo ele é estruturado em cima de blocos, né, que correspondem a esses setores, começando pelo INPE, que é o monopolista da questão dos cenários climáticos no Brasil, é responsável por isso. Então, o INPE começa fazendo estudos de o que pode acontecer, né, quais são as tendências climáticas para o Brasil, e isso envolve, só um parênteses, isso envolve você fazer um downscale de alguns modelos climáticos globais. O que quer dizer isso? Você tem vários modelos globais prevendo o que pode acontecer com o sistema climático global, mas para saber o que vai acontecer especificamente com o Brasil, você precisa dar um loop e olhar, olha, aqui no Brasil é mais ou menos isso que deve acontecer. E esse loop, ele só tinha sido feito para um modelo climático global até então, e aí nós sentamos com o pessoal do MCTI e achamos que seria o momento, mais do que o momento, de nós fazermos um downscale de outros modelos para ver alternativas de cenários. Então, nossos colegas da Marinha estão dizendo que podemos começar. Desculpa, eu me adiantei, comecei um pouco antes, mas é breve, a gente está acostumado com isso todo dia. É breve, mas é simpático também. De toda maneira, o pessoal do INPE, então, fez esse downscale desses cenários, e como, inclusive, nós vamos começar o workshop hoje, ouvindo a doutora Show, que é a pessoa encarregada no INPE de fazer isso para a gente. E depois também os outros modelos, da parte de recursos hídricos, que tem uma importância fundamental, porque os impactos de regimes pluviométricos sobre os recursos hídricos, maior ou menor quantidade de chuvas, maior ou menor runoff de águas nos recursos hídricos, isso vai impactar a disponibilidade de água para os usos diversos.
hidrovias, abastecimento urbano, agricultura, indústrias, etc. Então, tem uma importância fundamental os recursos hídricos, e depois vem digamos, os 5 setores: energia, saúde e as 3 infraestruturas, dependentes de recursos hídricos e de variações de temperatura. As instituições, apenas para mencionar, eu não sei se preciso mencionar, mas vou mencionar o INPE, como já mencionei, a Universidade Federal do Ceará, que está fazendo a parte de recursos hídricos, a Embrapa, junto com a Agroícone, que é um instituto de pesquisa econômica agrícola lá de São Paulo, fazem a parte da agropecuária, o IPEA e a Fundação Oswaldo Cruz fazem a parte de saúde, e a parte das infraestruturas, a energia, perdão, são os colegas da COP, e a parte de infraestruturas estão sendo feitas pela COP, pelo ITA, pelo IME, Instituto Militar de Engenharia, e é isso. Acho que não esqueci das instituições, é isso. Bom, vou só então, vou agora falar especificamente do objetivo desse workshop, depois eu vou pedir que a gente se apresente, só para saber quem são as pessoas que estão aqui. Agora é importante ter claro aqui, aí, principalmente para os colegas do estudo, quer dizer, o objetivo mais importante aqui é o passo seguinte do andamento do estudo, dos componentes, dos módulos do estudo. Então a gente precisa aqui saber que o André Lucena, show, cada uma das pessoas, não estou vendo direito, mas saiam daqui satisfeitos, a gente sabe, está no mesmo comprimento de onda, o estudo está andando. Tradicionalmente, a gente faz as reuniões menores, mas aí que se vê os aprendizados e por que essa reunião está um pouco maior dessa vez, que é o seguinte, a gente não vai esperar chegar no final desse processo, desse estudo, para então começar a disseminar para os ministérios parceiros aqui da Esplanada, tomarem conhecimento. Tem um estudo que foi feito aí, vamos ver o que ele diz. A gente está achando que é de boa prática desde antes. Aliás, a gente já teve isso desde o lançamento do estudo, em que nós convidamos os ministérios todos e outras instituições parceiras para participarem desde o lançamento, para entenderem o que a gente estava se propondo a fazer e para já darem sugestões. E a gente vem acolhendo essas sugestões ao longo do andamento do estudo. Mas a gente quer fortemente agora passar por uma fase de que nós estamos sendo acompanhados e estamos sendo olhados por eles, para a gente saber o dia que a gente acabar, a gente quase não vai ter que fazer uma apresentação. Vai que é sua, Tafarel. Quer dizer, o Ministério dos Transportes vai saber e pegar a criança e embalar e levar adiante, a agricultura, enfim, cada um dos ministérios, as instituições responsáveis por elas, pelos setores, e, fundamentalmente, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Ciência e Tecnologia, que são responsáveis formalmente pelo Plano Nacional de Adaptação, que, aliás, é um motivador original desse estudo. Tá? O estudo foi feito com a ideia, com a percepção nossa de que seria muito importante, no âmbito da preparação do Plano Nacional de Adaptação, que a gente tivesse um estudo mais econômico, um viés econômico, para aportar para a elaboração do plano. Então, é por isso que nós temos os colegas. E a segunda coisa, a outra coisa que é fundamental, é que, por incrível que pareça, nós na SAI ainda temos a capacidade de aprender. Então, nós estamos aprendendo ao longo da elaboração do estudo, aprendemos com a nossa querida Presidente da República, que teve um enlightening, uma iluminação, quando ela esteve lá na conferência da ONU, em que ela, a gente nem sabe direito porquê, mas ela realmente teve uma luz, em que ela colocou a questão da adaptação 100% no conceito de risco, gestão de risco, que é absolutamente correto. A questão de adaptação, por conta de todas as incertezas do processo e do fenômeno do aquecimento global e das mudanças climáticas e das incertezas de modelagem associadas, colocar num contexto de risco.
Então, isso caiu super bem, assim, pelo menos no nosso entendimento. E nós passamos, então, quer dizer, a gente, obviamente, não foi uma primeira vez que assim, se defrontou com a possibilidade, quer dizer, com o conceito e com a ideia de que a questão da adaptação trata-se fundamentalmente de gestão de risco, mas a gente tentar trazer mais isso para o estudo. Para quem está trabalhando com a mão na massa no estudo, a gente é só olhar os termos de referência e ver que a gente faz pouca referência à questão assim, conceitualmente, assim, isso aqui vai ser gestão de risco. Então a gente de fato não, assim, permeava, mas não, talvez não tivesse tão explícito, assim, isso aqui trata-se de gestão de risco. Então, até institucionalmente, a gente não sabe como é que vai ser o desenvolver disso, né? Independente de mudança de governo, interessa, assim, como é a melhor maneira do Brasil lidar com essa questão da adaptação. Quer dizer, por enquanto nós temos o Ministério do Meio Ambiente responsável, junto com o MCTI, de elaborar o plano de adaptação, mas isso vai ser só o plano de adaptação, porque adaptar vai ser para cada um dos ministérios setoriais. Então, e como é que isso vai se ajustar com a gestão de risco? Que é um assunto, quer dizer, especificamente ligado à Casa Civil. A Presidente da República tem a maior preocupação com isso, ela é ligadíssima, quer dizer, foi uma coisa espontânea dela, e eu acho super legal. Então, a gente vai ter que pensar institucionalmente como é que isso vai se comportar daqui para frente. De qualquer maneira, então tem essa bossa nova aqui, os colegas do estudo tem essa bossa nova, vai ter, a gente vai vir com um conceito aí um pouco de gestão de risco. Então, boa parte do que a gente, assim, do formato desses 2 dias, tem uma colega nossa, a Leila, que se juntou a gente entre o segundo e esse terceiro workshop, ela é especialista em gestão de risco, ela já trouxe um framework para a gente, e a gente vai seguir ao longo desses 2 dias um pouco essa coisa. Só para dizer que os cenários climáticos, nós estamos tendo já uma interação forte com o pessoal do INDE, lá do Ministério do Planejamento, para juntar, né, acoplar esses dados, esses resultados novos dos cenários climáticos na plataforma do INDE. Possivelmente, nós estamos avisando aqui que nós estamos pensando em fazer até o lançamento formal desses cenários. Temos questão de data apenas, a coisa está difícil dos ministros se acertarem, aqui o ministro da SAI, o ministro do Ciência e Tecnologia, de fazerem esse anúncio. E essa reunião aqui é importante, a gente ter em mente que tem Lima daqui a 2 semanas, então, Lima 2 semanas, mas mais relevante, como nós sabemos, o Brasil tem uma posição mais clara sobre a adaptação para Paris. Então, na Conferência de Paris, pode ser que aconteça que o tema de adaptação apareça com maior ou menor intensidade, central ou não central, mas tem uma forte possibilidade de a adaptação entrar no processo da negociação, e quanto mais o Brasil estiver preparado e conhecimento, melhor. Posso antecipar para vocês que se não é novidade, tanto melhor, mas para mim foi uma grata e não grata surpresa. Eu tive há umas 3 semanas atrás numa reunião na Inglaterra, de alto nível realmente, e falava-se sobre temas gerais, sobre mudança do clima, mas eu percebi que assim, o desconhecimento dos países da OECD em adaptação já é significativo. Agora, dos países não OECD, é total. Você falar assim, downscale de modelos climáticos para países não anexo 1, não existe, é raríssimo. Assim, então, se o downscale de modelos climáticos globais para os países em desenvolvimento não existe, quer dizer, o que a gente está falando de adaptação realmente? Quer dizer, como é que a gente está falando? Porque então tem assim aquela conversa de o que se fala de adaptação, né, a discussão, na verdade, a origem da discussão lá era financiamento para adaptação. E aí vocês vão se escutar, humildemente aqui vou trazer o caso do Brasil.
Se tivesse um cheque de $1 bilhão agora para o Brasil fazer adaptação, a gente não tinha mais pálida ideia de como é que seria a melhor alocação disso. A gente saberia alocar $1 bilhão, eu sei. Mas eu provavelmente sei que eu vou resolver o problema de fome e algumas coisas assim. O que se faz? Como é que se faz a gestão? O que é prioritário? Quais são os impactos? Quais são os riscos de médio e longo prazo? Ninguém tem noção disso. Então, nossa modesta contribuição, esse estudo objetivo exatamente isso, a gente quer se preparar, está atento, a gente não precisa de nenhum acordo global para estar se adiantando na questão da adaptação, estamos de olho, então isso é um assunto absolutamente estratégico na agenda do desenvolvimento do Brasil, a SAI está absolutamente dentro disso, e então essa é a ideia, o contexto geral do que a gente faz aqui.